Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas à apresentação Ansiedade face às avaliações, destinada exclusivamente aos estudantes da Universidade Aberta e realizada no âmbito do GAPAI, ou seja, o novo gabinete da nossa universidade, o Gabinete de Acompanhamento do Percurso Académico do Estudante da Universidade Aberta. Esta é a terceira sessão deste ciclo de webinars e contamos com a presença da professora Fátima Golão, que é docente da nossa universidade, psicóloga e investigadora, que passa a apresentar de uma forma resumida. A professora Fátima é licenciada e mestre em Psicologia da Educação, doutorada em Ciências da Educação na área da especialidade de adultos. É docente da Universidade Aberta desde 1994, atualmente no Departamento de Educação e Ensino à Distância, pós-doutoramento na área da autorregulação na Universidade de Oviedo, em Espanha. A sua investigação encontra-se nestes domínios científicos, assim como no apoio psicopedagógico aos estudantes em e-learning, e muito mais havia a dizer sobre a professora Fátima, mas apresentamos-la assim de uma forma mais resumida. Antes de iniciarmos o nosso webinar, informo que o mesmo está a ser gravado e que serão recolhidas imagens fotográficas e audiovisuais pela Universidade Aberta e pelo GAPAI. Neste sentido, se assim o entenderem, têm o direito de manter as câmaras desligadas. De forma a podermos assegurar o normal funcionamento da sessão, solicitamos que desliguem os microfones e a intervenção na sessão é feita pelos participantes. Pretende-se que todas as questões sejam respondidas, salvaguardando-se, contudo, o tempo previsto da mesma. Solicitamos que as dúvidas fiquem para o final. No entanto, poderão sempre ir colocando-as no chat. Professora Fátima, passo-lhe a palavra. Obrigada, Melanie. Uma boa noite ou uma boa tarde para todos e para todas. Esperamos que neste tempo que vamos passar em conjunto possamos trocar algumas ideias sobre este tema que é um tema que preocupa e quer estudantes, quer não, mas sobretudo, uma vez que é face às avaliações escolares, é mais pertinente nos estudantes. Eu tenho aqui a minha apresentação, vou experimentar, faz mal. Vamos falar sobre a ansiedade, como é que ela se manifesta, que sintomas é que podemos ter associados a este fenómeno, o que gera a ansiedade, o que a pode manter, que consequências é que ela tem para as pessoas que a estão a vivenciar e como controlar essa ansiedade e no caso de ser uma ansiedade ligada ao meio académico, sobretudo às avaliações, um bom método de estudo ajuda a que essa ansiedade também seja reduzida. O slide a seguir. A ansiedade, como está aqui dito, é uma resposta normal do corpo ao stress. Isto é, a ansiedade faz parte da vida e faz parte do dia a dia das pessoas. Temos é que saber, e ela muitas vezes ela surge como uma resposta que o nosso organismo dá a um determinado evento que estamos a vivenciar. Nós podemos distinguir dois tipos de ansiedade. A ansiedade normal, que é uma ansiedade adaptativa, de uma ansiedade que é prejudicial e, no fundo, é patológica. A ansiedade que é normal, o slide a seguir, Melanie, faz favor. O que é esta ansiedade normal? É uma reação, como eu disse, natural do corpo e da mente a situações de stress ou perigo, muitas vezes acompanhada de sensações de alerta e preocupação. Normalmente, este tipo de ansiedade tem uma causa clara e específica. A pessoa sabe porque é que está ansiosa, o que é que está a provocar o estado de ansiedade. Como, por exemplo, uma apresentação como esta que eu estou aqui a fazer e que as coisas não estão a correr muito bem, uma prova ou enfrentar algo de novo que seja desconhecido para a pessoa que está a vivenciar. Ajuda na preparação e no foco, porque a pessoa está ansiosa, está preocupada, está muito mais
focalizada na situação em si, sendo uma resposta útil em muitas situações. Dura um período limitado e desaparece quando o desafio é superado ou o perigo passa. No caso do exame, após o exame, se estivermos num estado de ansiedade normal, essa ansiedade desaparece porque aquilo que a estava a reativar desapareceu. Qual é o impacto que ela tem na vida das pessoas? Em geral, melhora o desempenho ou a capacidade de enfrentar desafios. Agora, o que é a ansiedade prejudicial ou patológica? Pode passar, Melanie. Eu estava a tentar, mas hoje a tecnologia não dá. Ok. Estava. A ansiedade patológica ou prejudicial é um transtorno psicológico, portanto, ela aqui já tem uma intensidade diferente, que envolve níveis excessivos e desproporcionais e persistentes de preocupação ou medo, mesmo na ausência de um estímulo ameaçador real ou significativo. Geralmente, a intensidade da ansiedade é desproporcional à situação. Por exemplo, a pessoa ir fazer um exame, mas ficar de tal forma ansiosa que bloqueia. A persistência dura muito mais do tempo que é esperado, mesmo após o fim do evento. Mesmo depois da pessoa ter acabado o exame, aquela ansiedade, aquele estado de espírito continua a estar presente. E interfere ou afeta negativamente, portanto, a vida diária, como o trabalho, os estudos, os relacionamentos e a qualidade de vida da pessoa, porque está sempre com aquela ideia permanente de que não é capaz, que não, o que é que eu fiz, o que é que eu não fiz, como é que eu podia ter feito. Isto vai, portanto, dura para além do tempo normal da prova e vai depois entrar em conflito com as próprias vivências diárias. Ora, em suma, Melanie, o próximo, tem também características físicas e psicológicas, como palpitações, tremores, suores, dores musculares, insónia, além dos pensamentos intrusivos ou catastróficos, que a pessoa tem sempre tendência a achar que é o pior de tudo aquilo que lhe aconteceu. Temos aqui alguns exemplos deste tipo de ansiedade, como o transtorno de ansiedade generalizada, em que não há nenhuma causa presente e próxima que tenha reativado a ansiedade, os transtornos de pânico, as fobias e por aí fora são, portanto, digamos que já patologias que requerem outro tipo de tratamento. Em suma, podemos dizer, o outro slide, que eles se definem e separam relativamente à duração, à intensidade, à função, à causa e ao impacto da vida. Enquanto que uma é temporária, a outra tem, e como vimos, é prolongada no tempo. Relativamente à intensidade, enquanto a ansiedade normal é moderada, a outra é excessiva. Tem uma função adaptativa à ansiedade normal, mas a patológica é disfuncional, portanto a pessoa deixa de ter controle nos seus pensamentos e na sua própria vontade. A ansiedade normal tem uma causa geralmente identificável, enquanto que a ansiedade patológica, nós por vezes não sabemos qual é a causa ou ela não existe, pura e simplesmente ela instala-se sem percebermos qual a razão que levou a isso. O impacto na vida, normalmente a ansiedade normal é positivo ou neutro, portanto não tem impacto no dia a dia nem nas relações de proximidade, enquanto o outro é negativa ou incapacitante mesmo quando a pessoa deixa de poder
funcionar de uma forma normal, porque esta ansiedade não lhe permite que a pessoa, digamos que veja as coisas pela uma lente normal, mas sempre numa lente de aumento e num aumento negativo dessa mesma realidade. O seguinte, se ele quiser. Ora, isto é em termos de ansiedade, em termos gerais. Em testes, provas de avaliação ou exames, muitos estudantes vivenciam um aumento do nível de tensão e de ansiedade. Portanto, de uma forma normal, isso acontece. Apesar de ser normal, esta situação pode prejudicar o desempenho do aluno e, com isso, provocar mal-estar psicológico. Porque é que ela pode prejudicar? Porque, de facto, a pessoa se deixar envolver pelos pensamentos negativos que tem, não vai conseguir desbloquear e não vai conseguir concentrar-se naquilo que tem que fazer e ultrapassar essa situação. No entanto, nós sabemos que é possível controlar. E tenho agora aqui dois exemplos. A Joana tem uma prova importante de matemática na próxima semana. Ela começa a sentir uma leve inquietação, fica muito mais alerta e preocupada em organizar os seus estudos. Os seus sintomas incluem mãos um pouco suadas, coração acelerado quando pensa na prova. Mentais, preocupação em esquecer os conteúdos ou não conseguir resolver as questões. Comportamentais, decide estudar mais, faz exercícios, faz revisão do material e evita procrastinar. No dia da prova, a Joana sente borboletas no estômago, mas consegue se concentrar após a prova, a ansiedade diminui rapidamente e ela volta ao normal. Aqui a ansiedade foi um estímulo para a preparação e não causou prejuízo à sua vida. Quem é que, dos que aqui estão, não passou por situações destas em provas de avaliação, neste caso em contexto académico, ou em termos até de emprego, quando está a prestar alguma prova ou está a fazer alguma coisa pela primeira vez e tem medo de falhar. Digamos que o ter medo de falhar, desde que seja devidamente, desde que tenha uma causa próxima e seja devidamente identificado e controlado, pode ajudar a que a pessoa, com o medo que tem de falhar, se focalize mais no problema que tem à sua frente e com isso possa então ajudar a ultrapassar, porque a pessoa começa por se preparar melhor e depois, durante a prova, ela vai estando muito mais focalizada naquilo que tem que fazer. Passamos ao segundo exemplo, que é a da Teresa, também tem uma prova de matemática na próxima semana, mas tem esta reação. Em termos de sintomas físicos, tem palpitações, dor no peito, suor excessivo e tremores, mesmo quando ainda está longe da data da prova. Em termos mentais, tem pensamentos catastróficos constantes, como vou reprovar, sou incapaz, não vou conseguir lembrar-me de nada, e estes pensamentos, digamos que estão de uma forma obsessiva, sempre presentes e não deixam que a pessoa evolua e, portanto, se consiga concentrar nos estudos e com isso vai fazer com que vá adiando, porque como tem medo, vai adiante sempre, o estudar, o enfrentar a situação. Começa também por ter insónias e pode até, em um último grau, levar à fuga da situação, isto é, a pessoa está de tal forma ansiosa que o único caminho que encontra é não estar presente no dia do exame ou no dia da prova. Em termos de conclusão, digamos que no caso da Joana,
ela sofre de uma ansiedade normal que a levou a preparar melhor, e esta é proporcional à situação. Ela é próxima da situação e desaparece quando a situação é ultrapassada. No caso da Teresa, é uma ansiedade patológica, porque ela é excessiva, é persistente e afeta o seu funcionamento global. No segundo caso, a Teresa provavelmente precisaria de ajuda profissional para ultrapassar este tipo de ansiedade, como a terapia cognitiva ou comportamental ou técnicas de manuseamento de ansiedade, de manejo de ansiedade para poder correr risco. Pode passar ao próximo, faz favor. Obrigado, Patrícia. E agora, para descansar um bocadinho, tenho aqui um questionário de ansiedade face aos testes. Reparem que da pergunta 1 à pergunta 5 tem a ver com, tem aqui um T, tem a ver com atenção. Vocês vão respondendo, colocam o número 1, qual é a resposta, e depois, da 6 à 10, qual é a resposta que vão dar, e isso corresponde a uma letra que é a letra C. Depois vocês responderem isso, ao questionário, eu não posso passar porque senão vocês deixam de ter acesso a ele, mas isto convém responder de uma forma espontânea, não estarem a pensar muito, para não enviesarem as vossas respostas. Vamos dar aqui uns 2 minutos para vocês fazerem isso. Olha, boa noite, peço desculpa, mas Diga. como é que nós vamos, como é que fazemos? Não tem uma folha de papel à sua frente? Numa folha de papel, ok. Sim, Nós exatamente. fazemos aqui com nós próprios, não é? Exatamente. Pronto, ok. Está bem, já Põe o compreendo. número 1 e qual é a resposta que põe a seguir ao número 1. Certo, muito obrigada. Aquilo que têm que fazer é somar os números que atribuíram a cada uma destes, até da pergunta 1 à pergunta 5, tem a ver com a atenção. E os outros têm a ver com o pensamento em competição, que vai da 6 à 10. Somam estes dois e temos a ansiedade total. A ansiedade total, a mínima, como vocês sabem, era menos 1. Desculpa, era 1 e ia até ao 5. O 1 era o nunca e o 5 era muitas vezes. O que significa que esta escala irá variar entre 10 e 50. Portanto, vocês ficam com a ansiedade total, é o valor que vocês vão obter. Se for um valor muito próximo do 50, significa que, de facto, o vosso nível de ansiedade face aos testes é elevado. Quanto mais baixo for, significa que menos ansiedade face aos testes vocês ou têm ou a conseguem controlar de uma melhor forma. Ok? Tendo em conta que varia entre 10 e 50, o meio será o 25, certo? Portanto, estou aqui a ver uns números. Isto significa que as pessoas que têm acima da média, digamos que são pessoas
que poderão ter mais ou sofrer mais ansiedade face aos exames, ou controlar menor, de uma forma menos capaz essa mesma ansiedade, enquanto que as outras pessoas têm, digamos que, um controle maior sobre essa ansiedade. Não significa que não tenham ansiedade, porque é perfeitamente normal e, como nós vimos, ele até pode ser positiva no sentido de ajudar a, 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 a pessoa a trabalhar com maior foco e com maior acuidade naquilo que precisa de ser trabalhado para tirar boa nota. Passado este exercício, vamos continuar. Porquê é que sentimos ansiedade antes das avaliações? Ora, já vimos que é uma situação normal. Todos. Espera aí, Ana. Sim. Não é comigo. Normalmente nós temos ansiedade face às avaliações ou antes das avaliações, porque normalmente damos uma importância muito grande às avaliações na nossa vida académica ou mesmo na vida profissional, e damos-lhe um peso muito grande àquela avaliação. Aquela avaliação para nós tem um peso, como se costuma dizer, o peso da vida. E, portanto, atribuindo tanto valor, nós temos que temos que lidar com uma maior carga de ansiedade. Outro dos motivos que leva vão aparecendo aqui mensagens e eu estava a ler. O medo do fracasso, a pressão social, a autoexigência, não, a autoexigência como causas principais da ansiedade. O medo de não ser capaz, a pressão social, eu estou a estudar e agora toda a gente sabe que eu estou a estudar, e se eu não tenho boas notas, depois vão-me dizer, olha, agora que foste estudar e não consegues ter boas notas, não sei o que é que andas lá a fazer. A própria pessoa ter estes pensamentos com ela própria podem levar a que isso gere ansiedade antes das avaliações. Ou então, uma outra situação também que leva é a percepção de que o resultado de uma prova define o valor da pessoa. Ou seja, se eu faço uma boa prova, eu tenho um grande valor, sou uma grande pessoa. Se eu não tenho uma boa prova, se eu não tenho uma boa nota, então eu não sou uma boa pessoa ou não tenho grande valor enquanto pessoa. Isto são pensamentos que nós temos e que podem levar a gerar a ansiedade antes das avaliações. As pessoas que sofrem de ansiedade patológica, digamos que têm todas estes sentimentos de uma forma mais exagerada, de forma a que não consigam dar uma resposta por elas às situações. O próximo, Melanie, faz favor. Ora, qual é o nosso objetivo? É reconhecer o impacto da ansiedade, identificar os principais sintomas da ansiedade e identificar algumas estratégias que podem ajudar a desbloquear estes estados de ansiedade. O seguinte. Ora, a ansiedade em relação à avaliação é um estado emocional caracterizado por preocupação e medo excessivo em relação ao seu desempenho académico. Isto resume aquilo que nós temos estado a falar até agora. É uma resposta, a ansiedade, digamos que é uma resposta natural ao stress académico, portanto, temos que estar cientes que a ansiedade face às avaliações é uma situação normal, não é uma situação patológica, ela só é em determinadas situações, pode ser experimentado por estudantes de todos os níveis de ensino, quer sejam crianças, quer sejam adultos, é perfeitamente normal a ansiedade
antes das avaliações ou antes de uma situação que tenha um grande peso para a pessoa. Ela pode afetar negativamente o desempenho académico, se for em exagero e bloquear ou levar à fuga, no sentido de não estar presente, de não fazer o trabalho, mas por outro lado, também pode ter um aspecto positivo ou ajudar a pessoa a como sabe, como está mais ansiosa e como tem medo de se esquecer das coisas, estar mais preparada para no dia que tiver a prova ter maior sucesso. Existem muitas estratégias eficazes que podem ser usadas para reduzir a ansiedade e melhorar o desempenho académico. Portanto, a ansiedade, desde que seja normal, a própria pessoa pode ter capacidade para gerir essa mesma ansiedade. Como é que isso pode ser feito? Ora, primeiro porque a ansiedade afeta a capacidade do indivíduo de se concentrar, lembrar de informações importantes, tomar decisões eficazes durante a avaliação. É nesse sentido que a pessoa tem que ser capaz de dominar essa mesma, conhecer que ela existe e de a dominar. Porque imagino que a pessoa está num estado de ansiedade e quando tem que responder fica na dúvida. Qual é a decisão que eu vou tomar? O que é que eu vou fazer? E este estado de ansiedade vai gerar mais ansiedade, porque não vai conseguir fazer as coisas, o tempo está a passar e a pessoa vai ficar mais ansiosa. Portanto, é necessário que a pessoa se preocupe em arranjar técnicas antes para combater esta ansiedade, para que ela seja reduzida ao mínimo perante uma situação de maior stress e depois ou durante essas mesmas provas. Pode passar. Portanto, ansiedade em relação à avaliação é uma preocupação comum a muitos estudantes adultos, especialmente aqueles que podem não ter frequentado a escola por um longo período de tempo, porque se a pessoa não experimentou estes estados de ansiedade há muito tempo, a situação de avaliação é uma situação nova, é uma situação que não experiencia já há muito tempo e, portanto, tem necessidade de ter mais cuidado com essas situações. Ou seja, mais uma vez, anterior, a situação é normal sentir ansiedade, é preciso saber controlar a ansiedade, saber que recursos é que pode ter para poder apoiar-se para reduzir essa mesma ansiedade e preparar-se é a palavra-chave para poder ter maior sucesso e com isso estar mais tranquila, menos estressada e, portanto, com menos níveis de ansiedade. Agora que é o próximo. Ora, esta ansiedade de avaliação não é nada que seja externo. É uma coisa que tem a ver com os nossos pensamentos. Lembram-se daquilo que eu disse há pouco, que tem a ver com a ideia que a pessoa coloca na avaliação. Se é uma avaliação em que a pessoa acha que vão medir o valor da pessoa pelas notas que vão obter. Quando a pessoa interpreta a situação como fora do seu controle. Como quando as exigências da situação são sentidas como demasiado elevadas e que a pessoa sente que não é capaz de dar resposta, porque já há muito tempo que não passa por este processo e este processo é gerador de ansiedade como uma situação normal. Só que o facto da pessoa não o experimentar, não o sentir há muito tempo,
pode ganhar proporções diferentes se a pessoa não tiver os tais mecanismos de apoio e uma boa preparação para poder enfrentar. Ora, o medo de falhar, a pressão do desempenho, a falta de preparação e as experiências passadas negativas também vão aqui interferir. O que é que são estas experiências passadas negativas? Se a pessoa tiver uma nota que não é muito boa, numa determinada unidade curricular, quando for fazer a prova noutra unidade curricular, se tiver um pensamento obsessivo de que eu tive má experiência, as coisas correram mal, se calhar nesta vai-me correr mal também, isto vai fazer com que, em vez da pessoa se concentrar na prova, se concentrar no trabalho que tem que fazer e com isso relembrar todos os conteúdos, fazer uma revisão de todos os conteúdos e saber escolher qual é o adequado para dar a resposta, tem o pensamento que vai falhar e, portanto, não vai conseguir ou dificilmente vai conseguir ultrapassar esta situação. Portanto, tendo em conta, sabendo que é nos nossos pensamentos, portanto, não tem nada a ver com o meio exterior, mas connosco próprios, se a pessoa souber que não tem, o seu valor é diferente das notas que vai obter nas suas avaliações, ou que não vai falhar, é mais fácil ultrapassar estas situações. Alguém quer fazer alguma pergunta? Peço desculpa. Ou deixamos as perguntas para o fim? Também pode ser. Ora, as causas mais comuns de ansiedade nas provas é, em primeiro lugar, o medo de falhar. E isto vai atrapalhar o nosso pensamento, o nosso julgamento e, com isso, não nos vai deixar ter, digamos que, a mente limpa para podermos só pensar naquilo que tivemos a fazer, naquilo que tivemos a estudar. Se a pessoa esteve a trabalhar, se a pessoa estudou e fez aquilo que podia ter sido feito, portanto, não deve ter pensamentos, nem deve ter medo de falhar. Ela deu aquilo que era o seu melhor para poder fazer a preparação. Portanto, o medo de falhar é um pensamento que é da pessoa e que não tem lugar na situação. A falta de preparação também é uma das causas que leva à ansiedade nas provas, pois se a pessoa sente e sabe que não se preparou, obviamente que vai ter esse peso em cima, mas muitas vezes tem a ver só com o nosso pensamento, porque a pessoa de facto preparou-se. Agora, se a pessoa é muito exigente com ela própria, aqui a pressão dos pais ou dos professores pode ser substituída pela própria pressão da pessoa que está em situação de avaliação. O comparar-se com os colegas, aquele tem melhor notas do que eu, aquele estudou mais do que eu, são pensamentos que só vão atrapalhar, que só vão causar ansiedade e não ajudar a ultrapassar estas situações. O tal pensamentos de falhar com situações anteriores, o histórico de desempenhos ruins, portanto o facto da pessoa ter tido uma avaliação que foi menos positiva, não significa que naquela avaliação vá ser a mesma coisa, porque os condicionantes são outros, porque a pessoa preparou-se, porque a pessoa já esteve perante, já não está num ambiente de prova desconhecido, porque já passou por provas, não daquela unidade curricular, mas de outras, portanto já conhece o ambiente, já sabe como é que vai reagir e, portanto, há que concentrar os esforços naquilo que são os conteúdos, que é a matéria que é relativa àquela prova e não perder tempo com estes pensamentos intrusivos que vão fazer
com que a pessoa se perca no seu raciocínio e não consiga levar a bom porto o seu objetivo. Agora, que tipo de sintomas e como é que se manifesta a ansiedade? Nós podemos encontrar estes sintomas em 3 níveis. A nível dos sintomas físicos, sintomas cognitivos e sintomas comportamentais. Os físicos têm a ver com o que a pessoa sente, os cognitivos com aquilo que a pessoa pensa, e os comportamentais refere-se à pessoa que faz ou evita fazer. Tem na parte de baixo o que é que, no fundo, a operacionalização de cada um deste tipo de sintomas. Os sintomas físicos é o coração, e quem é que não passou já por situações em que o coração parece que quer sair pela boca, porque os batimentos cardíacos são muito acelerados, a respiração é muito rápida e, portanto, isso faz com que a pessoa fique mais ansiosa, a pessoa fica com tremores, tem, digamos, pode levar a dores de cabeça, tem a transpiração, tem tensão muscular ou dores musculares que são provocados por esta mesma ansiedade. No caso dos cognitivos, temos pensamentos negativos, as tais autocríticas: eu não sou capaz, eu não vou conseguir, na prova anterior eu já tirei maus resultados, portanto eu vou tirar nesta também. Todos estes pensamentos vão levar a que a pessoa tenha dificuldade em se concentrar e vai bloquear a sua mente para poder concluir com sucesso. Muitas vezes isso tem mais a ver com um perfeccionismo excessivo que a pessoa tem. Uma coisa é aquilo que na linguagem corrente se diz o brio que a pessoa tem em fazer as coisas bem feitas, mas quando ela ultrapassa determinados limites, ela é excessiva e pode provocar, porque nunca consegue terminar, porque nunca está bom, porque quer sempre mais. Mas, como se costuma dizer, o ótimo é inimigo do bom. E como nós queremos atingir o ótimo, às vezes descuidamos e não conseguimos nem atingir o bom, porque com aquela ansiedade de fazer mais e melhor, acabamos por nos bloquear a nós próprios e não deixar que as coisas fluam de uma forma mais natural e mais consistente. Em termos comportamentais, podemos ter, como já vimos, a procrastinação, o adiar, porque eu tenho medo de enfrentar aquela situação, portanto aquilo que eu vou fazer é adiar para não enfrentar, para não ter que estudar, porque eu sei que vou ter dificuldades naquela matéria, porque aquela matéria é muito complicada, porque eu não simpatizo muito com aquele professor daquela unidade curricular e, portanto, tudo isso faz com que a pessoa vá adiando o estudo e isso também acaba por ter um efeito negativo quando a pessoa está a realizar a própria prova. Ou então ter uma má gestão do tempo, quer antes, quer durante a própria prova, porque a pessoa fica obcecada com uma determinada pergunta que não tem a certeza ou que quer fazer tão bem feita, que esquece que tem mais não sei quantas para fazer. E isso vai fazer com que a pessoa vá perder tempo quando podia estar a avançar nas perguntas do exame. Quando passa o tempo a verificar se está tudo certo e às vezes, e isso acontece muito quando são perguntas de escolha múltipla, a pessoa até no primeiro momento até conseguiu responder de uma forma correta, porque era a ideia que tinha e que tinha estudado, mas depois, como está com a opção de que as coisas podem não estar bem, vai verificar uma e outra vez
e acaba muitas vezes por emendar, colocando a hipótese errada como certa. O próximo, Melanie. Portanto, os sinais mais comuns de ansiedade antes das provas é a taquicardia, o suor, o pensamento acelerado, o medo de falhar, a insónia também acontece, a pessoa ter dificuldade em adormecer, em concentrar-se, portanto, se a pessoa não dorme, terá mais dificuldade também em se concentrar, porque não tem, digamos que, não descansou o suficiente, e descansar é extremamente importante para a pessoa, no fundo, descansar o seu pensamento, o seu cérebro, e não é a partir do zero, mas vamos para uma outra tarefa, concentrar naquela tarefa e vamos assim seguir para a frente. Quem é que nunca passou e nunca teve este tipo de sintomas perante situações mais desconhecidas ou que requerem maior concentração, que requerem um desafio maior por parte da pessoa? O próximo, como já vimos, o gerar a ansiedade pode ser gerado pelo perfeccionismo, como eu já tinha dito, por uma pressão e expectativas muito elevadas. A pessoa pode ter uma expectativa demasiado elevada e depois não conseguir corresponder àquela expectativa, e aquilo que faz é ficar bloqueada e não conseguir enfrentar a situação. O tal medo do julgamento, ser julgado pela nota que teve e não pela pessoa em si, a importância que vai atribuir ao resultado. Eu tenho que ter uma boa nota, porque se eu não tiver uma boa nota, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou dizer isto? Como é que eu vou enfrentar os meus colegas? Ora, isto não é um pensamento que ajude a obter essa mesma boa nota. A falta de preparação ou a incerteza se de facto se preparou bem ou não, as experiências passadas negativas e a tal comparação social entre pessoas, em que cada pessoa é uma pessoa, mesmo estudando em conjunto a forma como a pessoa depois se apropria dos conhecimentos é diferente, a forma de escrita é diferente e, portanto, obviamente que o resultado também pode ser diferente. Estudar junto não significa que se um tiver 20, o outro também tem que ter 20. Significa que há formas de apreender os conteúdos que são diferentes e formas de os reativar também diferentes. O próximo, Melanie, se faz favor. Ora, o ciclo de ansiedade, aqui eu peço desculpa pelo estressante, porque é uma palavra brasileira, mas eu não consegui encontrar em português de Portugal, eu não consegui emendar isto. O ciclo da ansiedade começa por uma situação que é de facto estressante, há um reforço dessa mesma situação, com o medo, que gera a ansiedade, pode haver um comportamento de evitação, de não querer estar perante essa mesma situação, há uma resposta emocional intensa ao medo e à ansiedade, há um pensamento negativo que vai bloquear e vai fazer com que esta situação estressante ainda fique mais estressante e, portanto, digamos que é um ciclo vicioso que vai fazer e vai alimentar esta ansiedade. Para isso é preciso a pessoa ter mecanismos de apoio para poder cortar este ciclo e poder vivenciar as situações mais estressantes de uma forma mais natural e de uma forma menos ansiosa. O próximo, Melanie. O que é que mantém a ansiedade? A autossabotagem, no fundo, aquelas coisas que geram a ansiedade, podem ser essas mesmas coisas que vão manter a ansiedade se a pessoa não as souber
bloquear, se não conseguir travar aquele ciclo de ansiedade que tivemos a ver. A autossabotagem é uma dessas situações em que a pessoa, com o receio que tem de falhar, acaba mesmo por falhar. É aquilo que muitas vezes chamamos de autorrealização de profecias, que o facto de eu pensar que não sou capaz, eu acabo por não ser capaz. E se eu não sou capaz, então eu fico mais estressada em situações futuras porque eu já me estressei na primeira. A comparação social, como já vimos, os pensamentos negativos e distorcidos, eu não preparei corretamente, eu não sei aquela matéria, eu não sei se sei aquela matéria, portanto são pensamentos que são negativos e estão distorcidos porque a realidade não é essa. A pessoa está num estado tal de ansiedade que os seus pensamentos não são claros. São pensamentos que estão distorcidos e que distorcem a própria realidade. Vai fazer se a pessoa está a evitar e está a procrastinar, obviamente que quanto mais tempo passar, menos tempo tem para se preparar e, portanto, maior vai ser a ansiedade, portanto, vai manter mais, porque depois esses pensamentos distorcidos, de autossabotagem e tudo isso vão ganhar outras proporções, ou então ter um hiperfoco no resultado. Eu, em vez da pessoa se preparar para o processo e ter, digamos que eu agora estou a fazer esta pergunta, não me vou preocupar com as outras que eu já fiz, nem com as outras que tenho para fazer. Vou preparar e vou responder a esta. Estes são os tópicos que eu tenho que colocar nesta resposta. Vamos saber quais são esses tópicos e, a partir daí, elaborar a resposta de uma forma consistente e de uma forma lógica, de forma a que as ideias vão sendo incorporadas de maneira compreensível e compreensível também para quem está a ler. A falta de estratégias de enfrentamento eficazes e o feedback negativo passado. Portanto, digamos que as mesmas causas que geram a ansiedade podem ser as mesmas causas que a levam a manter, desde que a pessoa não tenha forma de travar este processo. O seguinte. Ora, que consequências é que isso tem? Já agora em forma mais resumida. Dificuldades de concentração, bloqueio mental. Se eu estou tão preocupada com a minha nota final, eu nem sequer me consigo concentrar para poder estudar, para conseguir ter uma capacidade de assimilar aquela matéria, e isso vai fazer com que haja um bloqueio mental, que a pessoa às vezes diz: estou bloqueada, não consigo lembrar de nada, porque aquilo que conseguiu foi que a ansiedade que tinha se superpusesse àquilo que era efetivamente os seus conhecimentos. Isso vai fazer com que haja um prejuízo na tomada de decisão, a pessoa não sabe que decisão tomar, que resposta dar àquela pergunta, como é que vai fazer, como é que vai elaborar a resposta de uma forma lógica e coerente. Vai fazer com que a pessoa fique mais desorganizada e com menos tempo, porque vai tentar fazer tudo ao mesmo tempo e porque não tem uma linha de raciocínio que seja mais correta e mais firme, e vai reduzir a capacidade de criatividade e originalidade, porque a pessoa está tão presa ao seu pensamento que não vai conseguir, com os conhecimentos que tem, elaborar respostas que sejam mais criativas e mais originais. E isso vai fazer com que a queda do desempenho, uma queda de desempenho geral. E isto vai entrar então depois nos pensamentos mais negativos e tudo vai funcionar em termos daquele ciclo vicioso da ansiedade. O próximo.
Como controlar? Ora, antes de chegarmos à prova, como é que nós podemos fazer isso? Melanie, pode passar, faz favor. Primeiro, não. O anterior, esse, exatamente. Há técnicas de respiração e relaxamento. A pessoa saber respirar é extremamente importante, porque a pessoa normalmente, e como vimos, um dos sintomas tem a ver com a taquicardia, com a respiração muito rápida. E isso faz com que o nosso organismo não ingira os níveis de oxigênio necessários para fazer, para trabalhar corretamente. Portanto, é importante que a pessoa tente baixar os níveis de taquicardia e tente relaxar de forma a que também a respiração passe a ser mais ritmada e de uma forma mais correta. Fazer exercício físico regular ajuda também a baixar os níveis de ansiedade, porque com o exercício físico, para além de fazer bem ao físico, também faz à parte mental, porque a pessoa daí tem que experimentar e tem que aprender a respirar, e ao aprender a respirar também vai fazer com que o nosso cérebro seja melhor oxigenado. Organização e planeamento, saber organizar o seu tempo de estudo e planear o que é que vai estudar e como é que vai estudar. Não adianta dizer, eu hoje vou ler este livro inteiro. A pessoa sabe que a partir de uma determinada altura não vai conseguir memorizar nada. Portanto, mais vale a pessoa dizer, e depois o que é que vai fazer? Vai ler o livro inteiro e chega à conclusão, só se lembra das primeiras 10 páginas. E o que é que isso vai fazer? Vai fazer com que aqueles pensamentos que não é capaz, que não consegue e que vão surgir, e vai fazer com que a pessoa entre em níveis de ansiedade muito mais elevados. Portanto, organização e planeamento devem estar presentes antes da realização de qualquer avaliação. O sono adequado. É preciso a pessoa dormir de uma forma adequada, de uma forma consistente. Não adianta a pessoa não dormir para estudar, porque a pessoa não quebrou, digamos que o seu ritmo do dia a dia, e se vai começar a estudar, vai fazer, digamos que o cérebro não está preparado para novas aquisições de conteúdos. Ter uma alimentação saudável também é extremamente importante. Ter uma técnica de estudo eficaz é outra forma também de se preparar. Cada pessoa tem uma técnica diferente, tem um estilo de aprendizagem diferente. Tem um tempo. Agora está difícil. Tem uma forma diferente de aprender, portanto, há pessoas que estudam muito bem em conjunto, há pessoas que estudam melhor se estiverem sozinhas, há pessoas que gostam de sublinhar, há pessoas que gostam de fazer anotações, há pessoas que gostam mais de tirar notas, portanto há diferentes formas. O importante é que a pessoa encontre. Obrigado, Jorge. Vou meter mais um bocadinho de água. Ora, e para combater aqueles pensamentos todos, ter um pensamento positivo. Eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou fazer o meu melhor e vou dar o meu melhor. Portanto, é assim que as coisas se vão passar. Melanie pode passar ao próximo. O próximo tem a ver com a respiração.
É um exercício que é muito simples de fazer. Isto está em espanhol, eu vou tentar traduzir isto, que é a respiração diafragmática, porque ela tem a ver aqui com o nosso diafragma. A pessoa pode colocar uma mão no peito e outra aqui na barriga, inalar lentamente e profundamente o ar entra até aos pulmões e chega, e o diafragma baixa e vai até ao abdômen. Depois temos aqui um quadro que agora não vejo, que é a pessoa suster a respiração do ar durante uns segundos dentro do peito e depois voltar a sair o ar pelo estômago, sobe o ar e sai lentamente a respiração. E enquanto isso, pode haver movimentos aqui, a tensão nos ombros sai. Durante a prova, eu tenho aqui no slide seguinte, Melanie, ok. Desculpa, às vezes eu carrego aqui e ele não vai. Depois, ele tem uma personalidade muito forte. Se vocês procurarem, porque isto agora eu não consigo passar, se pesquisarem no YouTube este vídeo, como controlar a ansiedade com a respiração diafragmática, vão ter a apresentação de uma psicóloga a explicar como é que se faz este tipo de respiração, porque a pessoa deve respirar em 4 minutos, 2 minutos de espera e soltar o ar em 6 minutos. Em 6 minutos não, é 6 tempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O link eu não consigo dar porque não consigo Professora, partilhar. permite-me só que eu acrescente aqui uma questão na respiração diafragmática. Pode. Isto é uma dica e se a pessoa não concordar, solicito que me diga. Eu costumo sempre aconselhar, quando estou a falar da respiração diafragmática, a que façamos sempre, ou seja, que treinemos, que façamos sempre, e a respiração diafragmática é muito feita através do mindfulness, quando não estamos ansiosos, ou seja, que façamos essa prática, porque depois, em momentos de testes, em momentos em que estamos com a ansiedade muito elevada, por vezes pode não funcionar porque nós não treinamos quando estávamos bem, digamos assim. Concorda comigo, professora Fátima? Sim. Aliás, no vídeo, a própria psicóloga diz exatamente isso, que não esperem que este tipo de respiração vá fazer desaparecer assim automaticamente a ansiedade. Ela é extremamente importante que seja feita ao longo da preparação para a prova, não é? Que a pessoa vá treinando e durante a prova não é que não possa fazer, mas se já a treinou, já é mais fácil reduzir os estados de ansiedade de forma a poder avançar. Portanto, digamos que isto são coisas que requerem algum treino, como, por exemplo, o exercício físico, também é uma coisa que é para fazer ao longo do tempo, não é durante a prova que vai fazer isso, mas pode, por exemplo, fazer alguns movimentos para poder relaxar assim com os ombros, para poder retirar a tensão, e agora que fazem os exames, portanto já são feitos online, não é? Estão sozinhos em casa, é mais fácil de fazerem isso porque não estão muito mais à vontade. Alguns exercícios para relaxar esta tensão aqui, que a pessoa sem se dar conta quando está em estado de ansiedade, toda esta zona fica muito tensa, e portanto se fizer este tipo de exercícios, relaxa mais um bocadinho, mas é bom que os faça também durante a preparação, que vá treinando isto, de forma que quando fizer, portanto já está treinada, digamos que o corpo já sabe o que é que isto significa,
e essa tensão pode sair mais facilmente. Porque nada acontece por magia. É preciso algum esforço e algum trabalho para se poder ter sucesso nas coisas, não é? A Melanie pode passar, se faz favor. Ora, como controlar depois? Temos os exercícios de relaxamento muscular progressivos, portanto aquilo que há pouco eu estava a dizer, esta respiração profunda, diafragmática, mas que deve ter começado, deve ter tido início ao longo do semestre. Ter uma visualização positiva, isto é, a pessoa imaginar que está num lugar que é positivo e que vai conseguir ter uma boa classificação, que vai conseguir ter uma prova, que vai conseguir terminar a prova, que vai fazer as perguntas todas, o melhor que conseguir, e isso é o mais importante. Focalizar-se, saber focalizar-se. Agora estou a fazer a prova, não, as outras que eu tenho para fazer, eu não vou estar a lembrar do que são as outras, ou as que passaram, ou as que vêm a seguir. Focalizar na prova que estão a realizar. Saber gerir o tempo. E esta gestão do tempo também tem a ver com começar a responder às mais fáceis, a responder às perguntas mais fáceis primeiro, porque a pessoa aí não vai perdendo tempo, vai fazendo, vai tendo realização, vai sentindo-se mais à vontade e vai saber gerir melhor o seu tempo. E também a gestão do pensamento, não só do tempo, mas também do pensamento. E terminei a apresentação com todas estas interrupções, que é para criar mais suspense e animação. Agora ficam as questões que queiram colocar para agora. Eu sei que foram aparecendo algumas questões no fórum, eu não fui conseguindo, foi ler e respondendo ao mesmo tempo. Sim, há aqui uma questão Diz. que eu até respondi que na próxima semana iria, ou seja, que é no dia 28, haverá o webinar sobre métodos e hábitos de estudo. No entanto, a questão aqui para si é qual é que é as técnicas de estudo mais produtivas? Ora, se lembrarem daquilo que eu estava a dizer quando falei, não há técnicas mais ou menos produtivas, isto é, todas as técnicas são boas e todas as técnicas são más. Isto é, é preciso ter de facto uma técnica com que a pessoa consiga a trabalhar, com a qual se identifique, com a qual tenha a ver com o seu estilo de aprendizagem. E, portanto, há pessoas que trabalham melhor de uma determinada forma e outras de outra forma. Por isso é que eu digo que não há técnicas que são boas. São boas para aquela pessoa, mas para a outra, eu, por exemplo, eu gosto mais de estudar sozinha e gosto de sublinhar. A minha colega gosta mais de tirar notas, portanto, a técnica dela é mais eficiente para ela, mas menos eficiente para mim. Isso, as técnicas de estudo são consigo, Melanie, mas agora digo-lhe eu, se concorda com esta posição e mais desenvolvido, ficará para a semana, não é? Concordo plenamente. Depende muito do perfil da aprendizagem da pessoa e do que gosta e do tipo de memória que está mais envolvida, mas como a pessoa referiu e muito bem, na próxima quinta-feira falaremos disso de forma mais pormenorizada. Exatamente, mas fica a ideia que não é o meu colega estuda daquela maneira, e tem boas notas, é aquela que é a técnica que é boa. Este pensamento é o tal pensamento da comparação que está errado. Ele estuda, ele tem boas notas, ele estuda daquela maneira porque é aquela maneira que é mais aconselhável para ele. Mas para mim pode não ser. Claro. Mais alguma questão?
Aqui a aluna Patrícia tinha a mão no ar, já não é nenhuma questão. Ai, é que eu não vejo as mãos. Já foi respondida a questão, obrigada. Era sobre as técnicas de estudo. Ok. Eu também já coloquei aqui o questionário de satisfação que solicitava que respondessem e também posso colocar o link, se pretenderem, sobre. Aliás, houve um colega aí que já colocou também, mas posso voltar a colocar o link para a ficha de inscrição do próximo webinar. Mais alguma questão? Não sei se têm mais alguma questão e podem colocar agora com a mãozinha no ar. Nada de ansiedade agora. Sim, da Não estou em ansiedade. prova. Não estão em prova, não há aqui nenhum pensamento negativo, não há comparações, não há perguntas que sejam fora de contexto, todas as perguntas têm contexto, podem ser respondidas agora ou podem ser remetidas para quinta-feira, mas todas são bem-vindas. Sora, temos aqui a aluna Mónica Fachadas, que tem a mão no ar. Olá, Estou ali a ver. Ok. Olá, Mónica. olá, boa noite a todos. Bom, isto, professora, desde já agradeço aqui a organização desta sessão, que é muito importante para quem sofre de ansiedade, efetivamente. A ansiedade é normal, Mónica. Sim, mas eu já há muitos anos que sofro de ansiedade mesmo, tomo inclusivamente medicação para tentar aqui controlar. Isto é um pouco mais uma partilha e saber como é que eu agora consigo também dar a volta a esta situação. Porque eu, quando iniciei este ano a licenciatura, o que aconteceu foi que uma coisa que eu queria tanto e que inclusivamente fiz o SCES e fiquei super contente por conseguir passar. Chega-se o início do ano letivo e o meu organismo deixou de reagir tão bem a esta situação. Acabei por ficar sem dormir durante algumas noites, portanto, eu perdi ali, fiquei condicionada fisicamente durante 2 semanas porque o meu organismo parecia que estava em negação. Portanto, eu queria estudar, mas não conseguia, como não conseguia dormir, não conseguia ter energia para estudar e acabei por perder muito tempo de estudo que se tem vindo a arrastar. Eu tenho estado a entregar os e-fólios, mas sinto que aqui um bocado, perdoa uma expressão, a saca-rolhas, não é? E eu gostaria de saber se há aqui alguma dica para eu conseguir me organizar melhor e mesmo mentalmente ficar um bocadinho mais estruturada, porque eu, por incrível que pareça, que é o que eu digo, parece contraditório, os momentos de avaliação não me sinto assim tão estressada e ansiosa, mas depois, como tive este bloqueamento, parece que não consigo avançar para a frente e que parece que estou sempre presa a matéria em atraso, muita matéria em atraso mesmo. Já não sei bem o que é que hei de fazer. Olha, Mónica, isso requeria outro tipo de abordagem e a Mónica está a tomar ansiolíticos, portanto, tem outro tipo de acompanhamento. Mas, de qualquer maneira, uma coisa foi o SEQUES, outra coisa é a licenciatura. O peso que deu a uma coisa e o peso que dá a outra é diferente. O seu pensamento é diferente. Aquilo fez, não, digamos, fez porque quis fazer, mas digamos que pode ter sido levado, e desculpe, não é querer mais na desportiva, isto é, não estava estava envolvida, mas não tinha o peso que tem a licenciatura agora, digamos que o seu pensamento é que agora é que é sério. E, portanto, isso fez com que esse pensamento mais não é tão negativo, mas um pensamento que tinha uma carga superior, fez com que
fosse regular o seu comportamento a nível do sono, a nível da procrastinação, portanto, o adiar o estudo, porque estar a estudar, era ter que enfrentar a situação e, portanto, não é para desistir, mas é para arrastar de maneira que não sei até que ponto eu não vou ter que depois utilizar a estratégia que, afinal, eu tinha razão, eu não sou capaz e, portanto, como não sou capaz, vai ter mais dificuldades na entrega dos fólios, nos exames, em tudo isso. Aquilo que eu não sei em quantas UC está neste momento inscrita, nem qual é a sua licenciatura, também não precisa de me dizer, mas aquilo que vai fazer, aí tem que ter para recuperar, tem que ter uma boa estratégia, uma boa planificação. E enquanto está a estudar, portanto, eu hoje estudo, tenho e-fólio para isto, eu hoje estudo isto, e não estar com o pensamento preso a que ainda tenho mais aquela matéria toda para estudar, ainda tenho mais isto para fazer, ainda tenho mais aquilo para fazer. E, portanto, acaba por não se focalizar naquilo que é o essencial. Vai ficando cada vez mais apreensiva, mais ansiosa, talvez não sinta tanto, porque como está a tomar medicamentos, isso bloqueia um bocadinho os sintomas físicos, mas tem os sintomas mentais, os sintomas cognitivos e os sintomas comportamentais. Porque não, eu arrastar, eu não conseguir, eu não fazer. Portanto, eu para já arranjava uma boa planificação, uma boa estratégia, aquela que me sinto mais confortável e às vezes aquela que me sinto mais confortável para uma determinada UC pode não dar para a outra UC, porque o tipo de trabalho é diferente e como o trabalho é diferente eu tenho que eu própria tenho que adaptar a minha estratégia àquilo que me é solicitado. Portanto, planificação, estratégia, exercício físico, que é para também cansar e relaxar, poder dormir melhor. Atenção à respiração é extremamente importante. Faça isso antes de começar a estudar. Faça exercícios de respiração. Faça de poder descontrair a nível aqui dos ombros, aqui a nível desta parte aqui, para poder começar a estudar e sempre com o foco numa determinada matéria. Só quando chegar ao fim daquilo que tinha planeado, então vai passar para outra. Não misture, porque se começa a misturar todas ao mesmo tempo, porque está a achar que está a ficar para trás da matéria, acaba por ficar mesmo, porque ao tentar fazer tudo ao mesmo tempo não consegue fazer. É impossível, porque a nossa cabeça também não dá. E depois começa a baralhar tudo. E depois os conteúdos de uma começam a entrar nos conteúdos da outra. E se elas forem muito parecidas, então é uma coisa, começa a ser assustador. E isso vai fazer com que esses pensamentos negativos vão entrar no circuito e vão fazer os seus estragos. Portanto, planificação, uma boa técnica de estudo e faça exercício físico para relaxar e também a respiração é importante. Obrigada, professora, as melhoras. Nada, isto é mais ou menos crónico. Esses são os meus pensamentos negativos. Só para partilhar consigo que estão no chat, está aqui uma aluna
que até sonha, isto também me acontecia, já me aconteceu, já resolvi problemas matemáticos durante a noite. Vocês não imaginam, eu adormecia e durante a noite achava a solução. Ou seja, vou ler o comentário. Há sempre pensamentos negativos, agora é estudar para as UCs. Será que estou a ler e a saber interpretar o que estou a estudar? Será que os meus resumos estão bem feitos? De noite até me lembro da matéria. E a outra colega responde: eu chego a sonhar. E é algo muito comum, certo, professora? Sim, é comum que a pessoa, sobretudo se está agora no primeiro ano, teve muito tempo sem estudar, está agora num primeiro ano. Não sei se é o caso, mas deve ser por essa ansiedade toda, e a pessoa ainda, digamos que não conseguiu aferir o seu estudo com aquilo que é, digamos que os pedidos que lhe são feitos, não é? Portanto, a pessoa é normal que sinta essa ansiedade. Agora, a pessoa está a fazer o que é preciso, é não deixar que esses pensamentos vão ganhar proporções de forma a interferir a nível da ansiedade e a nível depois do próprio resultado. É preciso que a pessoa tenha mais confiança, tenha não se faz, não se auto e agora não sou capaz de dizer a palavra, não faça autossabotagem para o seu estudo, não é? Porque se a pessoa começar a pensar, eu não sou capaz, o meu resumo não é bem feito, eu tenho dúvidas sobre isto, eu tenho dúvidas sobre aquilo, primeiro, tem dúvidas, pode perguntar, há formas de dúvidas para tirar dúvidas sobre matéria ou sobre aquilo que a pessoa está a estudar. Depois, se está a estudar, se está a dar o seu melhor, outra coisa que pode fazer é fazer autotestes. Fazer perguntas ou pedir trabalhar em conjunto, pedir a uma colega que lhe faça perguntas sobre aquela matéria. Que é para não estar a fazer também as perguntas e as respostas, mas pode fazer. Mas para criar uma situação mais parecida com o real, que haja uma colega que dividam as tarefas. Uma faz a uma e outra faz a outra. Façam perguntas, vá tentando responder e vai aferindo se os resumos que fez, se o trabalho que foi realizando, eu estou aqui com dificuldade porque vão aparecendo aqui as perguntas, eu estou a ler e a responder ao mesmo tempo. Se aquilo que está a fazer está no caminho correto. E depois, imagine que chega a uma prova ou chega a um e-fólio e a coisa não correu tão bem como gostaria. Até pode ter corrido bem, mas não vai ter um 4. Só vai ter um 3,5 ou um 3. Isso significa que a pessoa depois tem que fazer uma introspeção e tem que pensar o que é que eu fiz que correu menos bem. Como é que eu estudei para este e-fólio, para esta prova, que me levou a esta situação? Eu fiz tudo o que podia ter sido feito? Eu podia fazer mais alguma coisa? E, portanto, é assim que vai aferindo o teu método de estudo e vai fazer com que se sinta mais à vontade nos próximos trabalhos. Porque é perfeitamente normal que a pessoa, nos primeiros trabalhos que vai fazendo, depois de estar muito tempo sem estudar, sinta muito mais insegurança. E, portanto, que essa insegurança possa se refletir na classificação. Mas isso não significa que a pessoa ponha um rótulo a ela própria, eu não sou capaz. O mais importante é refletir sobre aquilo que fez, perceber aquilo que está
que aconteceu e o que é que pode melhorar para uma próxima vez. Isso sim é aprendizagem. Não da matéria, mas da própria pessoa enquanto estudante. Depois, sonhar com essas coisas é natural, porque a pessoa está tão preocupada que acaba, desde que isso não sejam pensamentos que se sonha é porque está a dormir, já não é mau. Porque se não chegar ao sonho é porque a coisa não está a dormir, é muito pior. Portanto, pelo menos está a descansar alguma coisa. E depois também, eu também quando, mesmo sem ser estudante, mesmo agora, quando tenho alguma coisa, alguma preocupação, é natural que ela nos venha durante o sonho, que ela possa surgir, porque ela é demasiado preocupante para nos fazer sonhar com ela. Mas é preciso a pessoa de saber depois não ficar obcecada com isso e ir para a frente. Ok, eu sonhei com isto e até consegui fazer. Ou eu não consegui fazer e dei-me mal com a situação. Mas isso foi um sonho. Não quer dizer que a realidade seja essa. Não é? E, portanto, não podemos ficar presos é aquele pensamento que seja negativo. Se for um pensamento positivo, é bom porque nos ajuda, nos motiva, nos dá autoconfiança. Se for negativo, não ficarmos presos a eles e pensar que a realidade é outra. Eu estudei, eu fiz o meu melhor, eu fiz aquilo que era possível eu fazer. Não consegui tanto como eu queria ter, mas eu consegui aquilo que foi possível fazer. A pessoa tem que ter esse, digamos que não pode ser, e eu vou utilizar uma palavra que é um bocadinho forte, mas não pode ser tão carrasca dela própria, não é? Tem que ser mais autoconfiante. Está bem? E quando vier um pensamento negativo ou intrusivo, podem utilizar a respiração diafragmática, certo, professora? Exatamente, para ele ir desaparecendo. Exatamente. Pode não desaparecer todo de uma vez, mas vai diminuindo de intensidade até que desaparece, porque entretanto é substituído por outro mais positivo. Mais alguma questão? Eu queria apenas dar aqui uma nota, professora, se me Sim, permite. sim. Eu vi no chat a falarem sobre os suplementos alimentares e a pedirem conselhos a colegas sobre isso. Eu uma vez falei sobre essas questões com uma colega, com uma amiga que é farmacêutica, e, e é preciso, ou seja, ter um bocadinho, porque um suplemento alimentar não é um antibiótico, não é um medicamento, mas é algo que nós estamos a ingerir. E daí a dica que eu vou dar é o que ela falou, o que ela me disse, que eu também coloquei, que é aconselhar-nos com o médico, e é assim, o suplemento que me faz bem a mim pode não ser o suplemento que faz bem ao colega. E a toma é aconselhável, ou seja, para fazer algum efeito, entre 3 a 9 meses. Às vezes, por exemplo, se eu tomar, agora estou-me a lembrar um que é o Cérebro 1 ou qualquer coisa assim, se eu tomar, até estou numa época de estudo e agora começo a tomar aquele suplemento alimentar, pode não me fazer logo efeito, porque para fazer efeito necessita 3 a 9 meses, ou seja, é algo que não deve ser tomado como um comprimido para, ok, ali para o teste, é como por exemplo a questão da valeriana, que é para a ansiedade, e essa sim está comprovada cientificamente que resulta, mas é algo como a técnica, como a respiração, respiração diafragmática, que tem que ser ao longo do tempo, ou como o exercício físico, não é, ou seja, não há receitas na hora. Professora, corrija-me se eu estiver a dizer alguma coisa. Não, tem razão, até porque esses medicamentos podem ter alguns componentes que o próprio organismo já tenha suficientes e, portanto, está a tomar em excesso. Portanto, é preciso, por isso é que é o aconselhamento médico, porque é preciso, se calhar, fazer análise e verificar quais são, digamos, os componentes que estão em falta no organismo e o suplemento
serve para isso e tem que ser tomado com bastante tempo de antecedência, porque não tem um efeito, não é como um comprimido para as dores que a pessoa toma e tem efeito imediato. São medicamentos que são prolongados no tempo para poderem ter algum efeito e têm que estar de acordo com o organismo da pessoa. Se pode até interferir com outros medicamentos que a pessoa esteja a tomar. Portanto, é extremamente, parecem muito inofensivos, fazem muita publicidade, a televisão faz muita publicidade, mas é preciso ter cuidado, porque tudo o que seja em excesso pode fazer mal, tudo aquilo que pode interferir com medicamentos que a pessoa esteja a tomar pode ter algum efeito mais adverso, portanto é preciso ter muito cuidado quando se toma isso. Não quer dizer que não tomem, não é isso, mas procurar o aconselhamento médico ou farmacêutico, também, mas sobretudo os médicos estão mais vocacionados para isso. Até os chás, às vezes a toma de chás, e já me aconteceu isto pessoalmente, eu às vezes quando penso em tomar algum chá, vou sempre verificar quais é que são os efeitos, porque às vezes há chás que são incompatíveis com certa medicação ou com certos problemas de saúde. E é preciso, professora, eu falei nisto porque vi aqui no chat e acho que era importante fazermos esse alerta. Não sei se existe mais alguma questão, também algumas pessoas já foram saindo, a hora já vai longa, no entanto, estamos aqui, alguma questão? Não? Então, por fim, então basta-me agradecer em meu nome e do GAPAI à senhora professora Maria de Fátima Bolão por mais uma partilha dos seus conhecimentos sobre esta temática tão pertinente e atual. Relembrar que a professora Fátima voltará a estar connosco no dia 5 de dezembro para partilhar os seus conhecimentos sobre gestão do tempo. Agradeço ainda a todos os estudantes da Universidade Aberta que estiveram aqui connosco, pelo seu interesse, pela sua participação e esperamos ir ao encontro das vossas expectativas e contar convosco nos próximos webinars. Na próxima quinta-feira, como já falámos, dia 28 de novembro, também pelas 6h30, temos a temática Métodos e Hábitos de Estudo no Ensino Superior. O link de inscrição foi colocado no chat, no entanto, podem aceder ao mesmo quer no site do GAPAI, que é www.gapai.ab.pt, que também já foi colocado no chat, ou então nas redes sociais dos CLAS ou na página da nossa universidade. E antes de me despedir, solicito que respondam ao nosso questionário de avaliação da satisfação, que também foi colocado no chat, é anónimo, é muito importante para nós, numa perspectiva de melhoria contínua. E no gabinete, nós temos, além dos temas, ou seja, dos métodos de estudo, da gestão do tempo, temos outros temas pensados, alguns ainda não foram divulgados, que são divulgados daqui em pouco tempo, que serão para o segundo semestre. E, no entanto, se tiverem algum tema que gostariam, que sintam essa necessidade ou que gostariam que fosse abordado, digam-nos, escrevam no questionário de satisfação nas observações para termos em conta e para quando pensarmos em novos temas, pensarmos se efetivamente poderemos ou não abordar o tema. Resta-me desejar-vos uma boa noite e até quinta-feira.